Bom dia a todas, a todos. Nós estamos transbordando de alegria, Jacobino. Você fez um ato, um gesto, uma homenagem e que representa uma trajetória de luta, de muitos desafios, muitas conquistas, para que a gente chegasse nesse momento. E você, e eu tenho certeza aqui, pela alegria dos amigos que encontrei, eu estava ali atrás circulando, pelo brilho nos olhos de tantos companheiros desse setor pujante que é o setor de tecnologia do Distrito Federal e que pode ser muito mais ainda, né, Jacobino? Você traz então uma homenagem ao meu tio Antônio Fábio Ribeiro. Eu quero te agradecer de todo o coração e esse é um abraço que a gente estende à família Ribeiro, a todos os amigos do setor de tecnologia. E Jacobino me passou a regra dos 3 minutos. Eu tinha até feito, então, uma memoriazinha para não fugir dos 3 minutos. Mas, Jacobino, o pessoal falou em 20 anos aqui. São 26 anos formalmente, certo? Nós temos diversas memórias, seja com o setor público, seja dentro do setor privado, muitas dinâmicas. Mas eu quero aproveitar o meu ponto de perspectiva. E aí aqui tantos amigos que foram depois empunhando essa bandeira, está ali o Giovanni, o Ricardo Caldas, não sei se o Nilton Alarcão veio, cada presidente foi uma corrida de bastão. E o Jacobino agora cortou a fita por nós. Mas a medalha é de todos, eu acredito, né, Jacobino? Eu também te conheço há tantos anos, já trabalhamos juntos tantas vezes, então conheço o seu caráter, os seus valores. Eu quero fazer, então, uma perspectiva rápida, pessoal, e aqui muito, vamos dizer, com o peso da responsabilidade de estar aqui perante o meu tio João Bosco, a minha mãe, Maria Helena, a minha tia Aparecida, primos, filhos, toda a família, o pessoal em Goiânia, em Franca, todos os ribeiros estão muito honrados. E eu falar em nome deles, eu falo talvez por uma razão, que eu fui aquele que esteve com o Antônio Fábio durante a trajetória dele, a trajetória digital. Vários companheiros, eu vejo aqui o doutor Graciomário, nosso fraterno amigo. O doutor Graciomário é meu amigo antes de eu nascer, porque ele já era amigo dos meus tios. Antes de eu nascer, então, como diz o outro, quando eu cheguei por aqui, ele já era meu amigo, né? Eu vi o doutor Zé Humberto também, outro querido amigo empresário que levou a dinâmica dele para o governo, enfim, são tantos. Mas a nossa trajetória começou no BIT. O professor Zé Augusto Saforte estava ali atrás, acabou de sair, ele tinha um outro compromisso. Mas começou na Universidade de Brasília. E eu tive o contato, aí sim, de forma acadêmica e profissional, com o BIT. Eu fui criado numa família de produtores rurais, e aqui estendo a todos nós aqui, certo? E os que não estão aqui dos Ribeiros, uma família de produção rural que viu, que estruturou, que ajudou Goiânia a ser o grande centro de agronegócio que é hoje em dia. Nós vivemos aquela trajetória nas gerações anteriores. E, de repente, lá nos idos final no meados dos anos 90, encontramos na Universidade de Brasília, e eu chamo a atenção para toda a capacidade acadêmica do Distrito Federal, mas a Universidade de Brasília foi aquela que eu convivi, chamando a atenção para o mundo do BIT, para o mundo digital. Essa dinâmica do BIT me levou a empreender nesse setor. Tivemos aqui, eu vejo aqui o Ricardo Mastalhas, Gilberto Lima, quantos amigos foram lá dos pioneiros, TechSoft, Acespo e assim por diante. Marcelinho, né? E aí, enfim, tantos amigos que foram desse setor lá no começo, quando o Rio Grande era brejo ainda, como o Antônio Fábio brincava, né? Fizemos e alguns começaram a despontar o sucesso, Jacobino. E o Antônio Fábio, como um bom faro de negócio que sempre teve, falou assim: eu preciso prestar atenção nisso. E me chamava e falava: conta para mim. Só que lá estava acontecendo no Clube dos Jovens Empresários uma discussão. Brasília pode mais no setor digital. O Alex está ali também, foi desse momento conosco, Alex Kunzer. E aí nós discutimos, por que não? Aqui nós temos Rua das Farmácias,
Um bairro do setor de oficina e concessionária, um setor disso, uma área daquilo. E o setor de tecnologia, onde é que vai ser o nosso cluster? Antônio Fábio olhou para mim um dia e disse assim, prossegue essa conversa de vocês. Eu me lembro de levar esse assunto para o senador Geraldo Mello, não por ser o senador, à época vice-presidente do Senado, mas porque era pai de um dos nossos companheiros, Geraldinho, lá no Clube dos Jovens Empresários. Eu falei, senador, o que o senhor acha dessa ideia? Num evento familiar dele, né? Eu falei assim, isso é um negócio fabuloso, precisamos então. Sabe por quê? Foi uma palavra que você falou e vários colegas falaram antes aqui. Vocação. Eu mencionei Goiânia com a vocação do agronegócio. A nossa vocação em Brasília, falaram de outras cidades com outras vocações. A nossa de Brasília é o talento tecnológico, o talento digital, a inteligência, o intangível. Aqui não é uma cidade de chaminés. Aqui é uma cidade de inteligência. Eu vejo aqui meu fraterno amigo Ligoc, o nosso grande cineasta de Brasília, que presenteia a nossa cidade com mega obras, né? Quem não viu o Ligoc pessoalmente, seguramente já ouviu através das telas, com Pureza, né? Com Uma Loucura de Mulher, com tantos filmes do Legião Urbana, enfim. Agora que o Brasil está ganhando o Oscar mundo afora, Ligoc, você expressa aquilo que o nosso setor de tecnologia pode aprender com o cinema. É que nós podemos ganhar o mundo a partir de Brasília. O parque lá de Pequim, fizemos uma análise, o parque de Pequim tinha à época em torno de 70 mil funcionários, virada do ano 2000, o parque tecnológico de Pequim. Nenhuma unicórnio. Pequim consolidou o parque Tianguançu. Em 26 anos, eles hoje têm $1 trilhão de valor de mercado em mais de 120 empresas unicórnio. É meio Brasil em PIB. Um parque tecnológico na China. Quantos outros a gente já ouviu falar da China também? 26 anos passaram para nós, demoraram demais. Mas eu acho que principalmente para as gerações futuras, eu vejo minha filha aqui, para as gerações futuras que podiam estar tendo uma outra dinâmica. O Cerrado a gente recupera de outra forma. Essa terra nua que está aqui, poderia estar, ao invés de deixar a gente exportar filhos, a gente exportar talento de Brasília. Em 2007, Jacobino, você foi parte disso. Eu vejo aqui o Rafael Vilela também, o Freitas, que foi mencionado, você que já recebeu o troféu. Nós fomos de um time que levou uma empresa de Brasília, de Goiânia, mas com base em Brasília, a ser a segunda maior potencial reconhecido pela revista Business Week nos Estados Unidos. Ganhamos um prêmio no Fórum Econômico Mundial, à época, em 2007, em Dalian, na China. O chinês, o israelense, o americano, tem vários talentos. São bem-vindos para trocar ideia com a gente. Mas se nós não fizermos aqui, a gente vende as empresas e exporta filho. Não é esse o nosso caminho. O nosso caminho é o da inteligência. Imagina a responsabilidade, eu quero concluir agora. Eu tive uma oportunidade que Deus me deu de seguir uma formação profissional, além da familiar, a profissional também, em meio a dois pilares. O professor João Bosco Ribeiro e o Antônio Fábio Ribeiro. Dois irmãos que era impressionante. Às vezes eu trocava ideia com um deles, falava, essa ideia, essa informação, isso aí você precisa ouvir o outro. Um mandava para o outro. Tá? Ô Rodrigo, meu primo está aqui, vamos subir aqui também, ué? Vem cá, Rodrigo. Por favor, mais um Ribeiro aqui. Se tiver outros aí, por favor, gente. E aí, no meio, olha só, uma trajetória. O Antônio Fábio, numa das conversas, vou confabular agora, já estourei os 3 minutos, vou confabular. Ele me conta uma história. Ele falou assim, Beto, a gente tem que ter senso de oportunidade. Nada como a força de uma ideia cuja hora chegou. Isso era Vitor Hugo. Ele falou, olha, quando nós criamos o DAIA lá em Anápolis, o Leonino Caiado, que era o governador, o Antônio Fábio era secretário de Indústria e Comércio de Goiás. O Leonino Caiado era o governador e ia fazer a transição de governo para o Irapuã Costa Júnior, ambos amigos do Tijão Bosco. E o Irapuã Napolino
O Antônio Fábio disse, está aí o meu senso de oportunidade. O Antônio Fábio já gritava na cabeça dele criar o DAIA. Hoje está lá, maior polo de genéricos do Brasil, setor farmacêutico, a fábrica da Hyundai, Caoa, quantas coisas não aconteceram ali em Anápolis por causa daquele polo. Pois ele aproveitou o momento da transição de governo e pum, fez o que você fez, Jacobino. Botou o papel para a governadora assinar aqui, ó. Então, o senso da oportunidade a gente tem que estar atento. Infelizmente, o nosso levou 26 anos. Mas o que eu espero é o seguinte, a partir de agora ganhe outra dinâmica, sabe? Pessoas como esse talento que nós temos aqui, doutor Graçomar, foi dito, tantas figuras que já abrilhantaram nossa Federação das Indústrias, o setor empresarial de Brasília como um todo. Poxa, aproveitar esse talento que vocês têm de currículo. Eu leio o currículo do meu tio João Bosco, eu fico até com vergonha e falo, gente, eu preciso acelerar demais para chegar perto do vácuo de uma pessoa dessa, sabe? E Antônio Fábio foi um desses também. Para arrematar, uma vez o Antônio Fábio vira para mim e fala o seguinte, Roberto, eu estava com meus irmãos ali de sangue, né? Ali eu vejo o Jairão também, não sei se o Paiva está aí hoje, mas enfim, ele vira para mim e fala o seguinte, olha, eu queria te sugerir uma visita. A cidade que ele mais gostava de passear fora do Brasil era Istambul, na Turquia. Ele falou, ó, você vai a Istambul, você vai falar com um amigo meu, era o presidente da Câmara de Comércio de Istambul, como se fosse a nossa CNI aqui, né, no Brasil. Você vai falar com esse meu amigo, certo? Estava ele e o Fernando Leite na sala, os dois conversando. Aí o Fernando Leite testemunhou isso. Ele falou, você vai a Istambul, você vai falar com esse meu amigo. E você vai entender a lógica, a dinâmica de um setor econômico e de uma vocação, novamente. Lá é comércio. Há 2000 anos ou mais é comércio. Lá eles têm o Gran Bazar, que é o mais antigo shopping do mundo, e vários outros equipamentos urbanos de comércio. Mas eles têm um ecossistema de negócio. E o que o presidente lá, quando eu fui, ele mandou um abraço para o Antônio Fábio e tudo mais, ele disse para mim o seguinte, fosse aqui, Humberto, nós não deixamos nenhuma das empresas quebrarem. O comércio, ele tem produtos, ele tem temporadas, ele tem sazonalidades. Veja que o Gutenberg também, que nos ajudou sempre, a Apex, Ministério do Desenvolvimento, Gutenberg, obrigado por tudo, tá? Fui lá então, aí ele falou o seguinte, agora, o amigo do Antônio Fábio disse para mim o seguinte, não deixamos nenhuma empresa quebrar, porque se uma quebrar, isso pode virar um efeito cascata, e a vizinha quebra também, isso prejudica, fica uma loja, um vácuo no shopping. Então, se uma empresa está em dificuldade, ali as famílias já passaram 20 gerações, aquele que está ali agora é amigo do tataravô também, né? A confiança foi construída, né? Ele falou, agora nós vamos ali que eu vou te levar no prefeito. O prefeito recebeu a gente na hora. O prefeito disse para a gente assim, ele falou assim, olha, aqui nós temos as políticas, a gente vai resolvendo uma coisa ou outra, mas o que a Câmara de Comércio precisar é a prioridade. Tem uma secretaria aqui no município que eles é que indicam o secretário. Por quê? Porque o setor de comércio em Istambul fracassar, a cidade toda fracassa. Então, essa é a dinâmica que a gente tem que ter e que, infelizmente, em alguns momentos, até tivemos, depois perdemos, aqui no Parque Tecnológico e nessa vocação de Brasília com a inteligência. Então, Jacobino, o que a lição, e depois usamos isso, o Luizão está aí também, cadê o Luiz Eduardo? Aqui, ó, o Luiz está aqui. A lição que ficou lá de Istambul e que Antônio Fábio deixa a cada momento é um ditadozinho, talvez seja africano esse ditado. Quem caminha sozinho, às vezes vai mais rápido, mas quem caminha junto, certamente vai mais longe. A família Ribeiro está com você e com os próximos presidentes do Sinfor nessa empreita da capital digital e de Brasília, a capital digital do Brasil. Obrigado, Jacobino. Nós ouvimos então aqui o pronunciamento do senhor Humberto Ribeiro, e nesse momento... Só um minutinho. Ok.